Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre a aula desse domingo sobre anjos. Foi muito legal a aula de hoje, não foi? Eu sei que esse assunto sempre deixa a gente com algumas perguntinhas aí, não é mesmo? E a tia agora vai responder essas perguntas que vieram lá pelo chat do YouTube, né? Que vocês perguntaram lá, tá bom? Mas antes, vamos revisar o que a gente aprendeu no nosso culto infantil de hoje? Então, quando a gente lê lá em Gênesis, né, o relato da criação, quando fala que Deus criou os céus, né, e tudo que nele há, está dizendo também, nós podemos entender que naquele momento, quando Deus cria o céu, Deus também criou os anjos. A Bíblia também nos conta que quando Jesus voltar, os anjos também voltarão com Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses 1, 6 a 7 diz assim: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causaram tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Então, quando Jesus estiver voltando lá do céu e nós vamos olhar, imagina só essa cena, né? Jesus, as trombetas vão tocar, o céu vai se abrir e Jesus vai aparecer lá no céu. E a palavra diz que todo olho verá. E quando Jesus lá do céu aparecer para buscar os santos, que somos nós, os anjos também estarão com ele. Mas quantos anjos existem? Bom, a palavra de Deus diz que é uma multidão, são milhares de anjos. Lá em Lucas 2, 13 e 14 fala assim: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, são incontáveis, são muitos anjos. E aí, esses poderosos anjos devem ser cultuados? Nós devemos fazer orações para os anjos? Nananina, não. Olha só. Lá em Colossenses 2,18 diz assim, ó: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração dos anjos os impeça de alcançar o prêmio. Então, já tinha pessoas lá atrás que começaram a adorar os anjos, mas a palavra de Deus fala que não é para fazer isso. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, nós não devemos cultuar aos anjos e nem orar para eles. Nem os próprios anjos desejam isso. Apocalipse 19:10 fala assim: Então caí aos seus pés para adorá-lo. Isso quando João avistou um anjo. Mas o anjo disse, né? Mas ele disse: Não faça isso. Eu sou servo como você e como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia para os seres humanos. Agora, qual a tarefa que os anjos não têm? Tia Catrine frisou bastante isso na aula, no culto de hoje à noite, né? Então, os anjos não têm a tarefa, por exemplo, de pregar o evangelho. Essa mensagem, né, é nossa. Então, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Então, quer dizer que os anjos, eles gostariam, né, de ter a tarefa de falar a respeito do que Jesus veio fazer, né, de anunciar o Evangelho. Mas essa missão não é dos anjos, essa missão é nossa. Nossa, e os anjos ainda vêm aqui na Terra? Bom, lá no Salmo 34:7 diz assim: O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, nós podemos entender que
Os anjos têm a função de nos proteger, nós já vimos isso, né? E eles virão nos proteger quando tiver que cumprir uma ordem do Senhor. Então, por ordem de Deus, os anjos virão nos proteger. Isso não significa que cada ser humano tem um anjo da guarda, por exemplo, tá? A Bíblia não deixa essa compreensão para nós, mas sim os anjos vêm nos proteger quando o Senhor manda que eles façam isso. Nós também podemos ver na palavra de Deus que os anjos vêm cumprir uma mensagem, né? Conversar com os seres humanos para mandar uma mensagem para os seres humanos. Lá em Gênesis 18, de 1 a 15, nós vemos o relato, né, de Abraão e Sara recebendo 3 homens e 2 deles eram anjos, né? Então, na Bíblia nós vemos manifestações de anjos como seres humanos, quando estes precisavam enviar mensagens de Deus para eles. Mas a gente precisa lembrar também, crianças, que nessa época Abraão e Sara não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje, né? Então, o Senhor pode falar conosco através da Bíblia. Agora, é importante a gente lembrar que no mundo existem lugares onde a Bíblia não chega, onde as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. E nesses lugares é sim importante e acontece, a gente vê relatos disso, da manifestação de anjos, né? De anjos que aparecem a seres humanos para transmitir a mensagem de Deus, ok? Quando as pessoas morrem, elas viram anjos? Olha só. Nananina, não. Quando os seres humanos morrem, eles não viram anjos. Nós não vamos virar anjos. Em Lucas 20, 36, diz assim, ó. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Quando a gente vê esse versículo, pode nos dar a impressão que virou anjo, mas não é isso que o texto está dizendo, tá? Está dizendo a respeito da imortalidade. Significa o quê? Quando a gente morrer, esse corpo aqui, né? Nós vamos abandonar esse corpo que ele acaba, né? Ele é perecível e nós vamos viver a vida eterna na glória com Deus. Significa que quando nós estivermos lá, nós não vamos morrer novamente, não vamos passar por morte, nós seremos ressurretos, né? Nós teremos um corpo transformado com Jesus na glória. Então, seres humanos não viram anjos quando morrem, ok? Então, foi isso, crianças. Eu espero que as dúvidas tenham sido resolvidas.